Olá, mais um dia, mais um capítulo da Bíblia. Você está no programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria muito grande podermos ter este encontro, especialmente nesse dia, hoje. Vamos começar o Evangelho segundo João, um tremendo evangelho e uma escrita maravilhosa, lições impressionantes a respeito da divindade de Jesus. Os discursos longos, os contrastes de João, a ideia de um evangelho para gentios e para judeus ao mesmo tempo, escrito mais ou menos entre 50 e 90, a gente não tem uma data certa aqui para o evangelho segundo João. É um privilégio ter você aqui, a gente sabe que todos os dias, às 6 da manhã, na TV Novo Tempo, estamos juntos. Também muitos estão juntamente conosco. Lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. A partir das 6 da manhã, um novo programa é disparado ali para você nos acompanhar, um novo capítulo. E eu peço para você se inscrever em nosso canal, peço também para você copiar o link, tanto do canal como do programa, do capítulo, e enviar para os seus amigos, tá bom? Vamos ser missionários aí. Também estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até agora o primeiro capítulo de João. Também estamos no NT Play, ali há outros conteúdos, além dos da TV, filmes, entrevistas, programas infantis. Tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Nós temos aí um grupo de pessoas que confia na Rede Novo Tempo, confia na missão que Deus nos deu de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece na tela, ele vai aparecer outras vezes durante o programa, e fazer sua pergunta ou já dizer diretamente, quero ser um Anjo da Esperança. Você é muito bem-vindo. Tenho certeza que você tem percebido que nós temos apresentado uma revista aqui em todos os programas, e vários programas fazem isso também aqui no Novo Tempo, e esta é a revista nova, a mais nova revista, A Máquina Humana, é a revista Esperança Novo Tempo, né? Um guia de estudo da Bíblia, e aqui você vai encontrar temas muito, muito, muito importantes. A saúde no prato, isso mesmo, o que você come influencia tremendamente a sua saúde. E aqui você vai encontrar todas as explicações, textos bíblicos também, porque aqui a Bíblia é o tema, o livro, não é a base mais importante para todo e qualquer assunto. Quer receber a revista gratuitamente? Temos aqui um outro número para o WhatsApp, é só mandar uma mensagem colocando a máquina humana pelo WhatsApp. Se você tem dificuldade de Wi-Fi, etc., então coloque pelo WhatsApp, aí vamos entrando em contato com você, senão vai um link para você poder preencher e receber a sua revista pelo correio. Nós vamos para o intervalo, na volta o primeiro capítulo de João. Então não saia daí, a gente já está voltando. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, e hoje, começando o Evangelho segundo João. Um evangelho rico, diferente dos demais, escrito aí entre 50 e 90, mais ou menos, e a grande preocupação de João, que possivelmente estava em Éfeso, né, e tinha contato com gentios ali, primeiramente os primeiros conversos do cristianismo foram os judeus. Depois, então, se expandiu de uma tal maneira, né? Alguns até fazem umas contas aí, de cada 100 mil, para cada judeu, 100 mil gentios se converteram e tal. Eu não sei se essas contas batem, mas assim, era muita gente que se convertia, muitos gentios. E você imagina, um gentio, ele nunca tinha ouvido falar sobre Deus, Jesus, Moisés, Mar Vermelho, ele não sabia nada disso, Messias, fim do mundo, juízo, justiça, lei, não.
e como pregar isso para eles, né? Os outros evangelhos, embora Lucas escreva para os gentios também, Marcos escreve para os romanos aí, mostrando a humanidade de Deus, né, que veio, está entre nós e tal. E Mateus escreve para judeus. Quem diga que ele escreveu o seu evangelho em hebraico, aramaico, e depois foi traduzido para o grego. Então, mas cada um tinha aí uma pegada, né? E João vai escrever tanto para judeus como para gentios. E vai falar coisas assim profundas. Ele não começa com o nascimento de Cristo em termos, né? Ele vai falar do nascimento de Cristo, mas assim, em termos do verbo, do logos, etc. Mas é um evangelho muito rico, os longos sermões de Jesus. Você vai ver daqui a pouquinho, aí lá pelo capítulo 6, você vai ver os sermões de Jesus, eles eram longos. E ele falava claramente que ele era o Filho de Deus, que ele era igual a Deus, o Pai o enviou, que ele estava lá em cima, veio cá para baixo. Você vai ver um evangelho de contrastes, né? Luz e trevas, até anotei aqui, verdade, mentira, espírito, carne, de baixo, de cima, terreno, celeste, Deus, mundo, contrastes, muitos contrastes, sobe, desce e tal. E o objetivo, né? O tema central está aqui no penúltimo capítulo, João, capítulo 20. Eu vou ler para você aqui, o verso 31. Fala o 30 também. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que estão neste livro. Muitos outros que não estão nesse livro. Estes sinais aqui são 7 que aparecem aqui, depois você vai saber. Estes, porém, foram registrados para que, primeiro, creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para crer que Jesus é o Cristo, o Messias, e crendo para ter vida em seu nome. Se há uma palavrinha aqui que é muito importante nesse evangelho, é vida, 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 vida em todos os cantos, todos os sentidos. Se nos entregarmos a Jesus, teremos a vida eterna. 92% deste livro não é encontrado nos sinóticos. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Tem a mesma ótica, né? Fala sobre divindade, que é o assunto predileto aqui. Fala sobre a expiação dos pecados e fala sobre vida, vida eterna. 7 sinais até o capítulo 11. Depois, a partir do capítulo 12, a gente já vai indo para as cenas da morte de Jesus. O que era importante João relatar. Capítulo 1 tem 7 visões do Cristo. A primeira, ele é chamado de verbo. A segunda, ele é chamado de luz. A terceira, ele é chamado de Filho de Deus vivo. A quarta, ele é chamado de Cordeiro de Deus. A quinta, ele é chamado de Messias. A sexta, Rei de Israel. E a sétima, Filho do Homem. E tem essas 7 imagens do Messias. A ideia era apresentar primeiro o testemunho de João. João o Batista, essa era a ideia. Mas antes, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, a gente encontra essa maravilha da encarnação do verbo. Isso daqui é um quiasmo, o primeiro pensamento combina com o último e tem um central aqui, que é a ideia central de todo esse texto, do 1 ao 14. É, portanto, uma estrutura de poesia que aparece aqui que a gente não consegue enxergar no português. A rima é de ideias. A primeira ideia, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E a última é o verbo se fez carne e habitou aqui. No princípio, ele estava com Deus, não é? E o verbo era Deus, definindo que o verbo era Jesus, o Logos, né? Uma palavra tão importante para definir essa questão. E o verso 14 diz que o verbo se fez carne. Ele estava com Deus, se fez carne. Esse é o quiasmo. Ele tem uma rima de ideias, né? Ideias se completam, ideias contraditórias, né? Como sol e lua, calor e frio pode ser também, calor e sol.
E aqui ele diz assim, o verbo era Deus, estava com Deus. E aqui o verbo se fez carne. Se fez carne. E o texto central está ali no finalzinho do 8 para o 9, falando de João Batista, né? Ele não era luz, João Batista, ele pregou. Então ele introduz João Batista aqui já nesse primeiro pedaço aqui, já introduz, porque ele vai falar bastante sobre o testemunho de João Batista, mas a ideia central é, mas veio para que testificasse da luz, ele, a saber, esse é o centro, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Essa é a ideia. O verbo veio para iluminar a todo homem, essa é a ideia, não só destes 14 primeiros versículos, mas essa é a ideia do livro, a luz que veio brilhar para todos os homens. Deus encarnado, essa é a ideia. Deus encarnado. No princípio era o verbo era ação de Deus para salvar o homem. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Foi feito, se fez. Nada. Então ele estava na criação, é o Deus da criação, é o verbo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Essa é a ideia, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sem essa luz, aí houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista aqui. Não é o próprio João que escreve o Evangelho. E João Batista, ele é o precursor, ele veio como testemunha, ele não era luz, como já li aqui. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Assim, rapidamente, ele tem aqui essa expressão verbo que é logos, que o gentio entenderia perfeitamente e que o judeu que lesse também entenderia. Então, esse verbo estava no mundo, não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Eu falei várias vezes essa frase aqui quando falei do Antigo Testamento, né? Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus. Olha que impressionante, que lindo, né? Como é fácil ser filho de Deus, é aceitar. E aí, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem está em Cristo nasce de Deus e está como Jesus que nasceu de Deus. Não nasceu, a ideia do Messias nasceu de Deus, da divindade, não é? Não que ele tenha nascido, ele era Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa é uma frase tremenda, para dizer que ele, enquanto aqui, estava encarnado, mas era Deus, totalmente Deus. Ele não foi filho de Deus, que nasceu de Deus. Não teve nenhuma geração nesse sentido, porque a Trindade, os três, coiguais, coeternos, têm o mesmo poder, têm a mesma capacidade de salvar, mas cada um tem uma função. Aí vem a ideia do Filho de Deus, do Deus vivo. Então, João, aqui 3 testemunhos de João aparecem aqui. O primeiro testemunho de João, não é? João testemunha a respeito dele, exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim, tem a plenitude da graça, verso 16. Correu um pouco aqui que o tempo já... Porque a lei, Moisés, foi dada por intermédio de Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele vem como uma revelação de Deus. João Batista, de novo, dá o testemunho. E quem és tu, né? Pergunto. Eu não sou o Cristo. Quem és? És Elias? Não, não sou Elias também não, nem um profeta. Eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João dá testemunho de Jesus, dizendo: eu batizo com água, ele vai batizar após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Mais um testemunho
No dia seguinte, João viu a Deus, e qual foi a Jesus, digo melhor, e a reação dele foi: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no Apocalipse, João vai dizer que esse é o Cordeiro que vai abrir o livro selado. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia. Então, alguns aí tendem a dizer que eles não brincaram juntos, eram primos, mas não tiveram muita intimidade. Mas ele teve a oportunidade de batizá-lo, Jesus foi batizado. E João Batista tinha a seguinte orientação: quando você vira uma pomba sobre alguém, é esse, no dia do batismo. Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E por isso que ele o reconhecia como Messias. Eu não conhecia, a segunda vez que ele fala aqui. Porém, aquele que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui ele é chamado de Filho de Deus. É Cordeiro, é Filho de Deus. Aqui agora o Messias, não é? 2 discípulos de João, quando ouviram falar, eis aqui o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram a Jesus. 2 dos discípulos de João, e ele não teve nenhum problema em permitir que eles o seguissem. Um deles era André, diz aqui. E eles perguntaram, ou foram perguntados por Cristo: o que estão buscando? Eles disseram: Rabi, onde assistes? Onde é que o senhor trabalha? Onde que o senhor dá aula? Onde é que o senhor trabalha? Eles assim: podem vir e vocês vão ver. E eles foram e pousaram ali com eles. Jesus mostrou onde estava morando. Um deles era André, o irmão de Simão Pedro, que chamou Simão Pedro, Simão, né? Até então Simão, para conhecer Jesus. Então, um levou o outro. Quando você conhece uma coisa boa, você tem a tendência de chamar alguém, as pessoas mais importantes da sua vida. Quando o Evangelho entrar no seu coração, você deve fazer o mesmo, chamar as pessoas mais importantes da sua vida para conhecer o Evangelho, ser uma testemunha de Jesus Cristo. Então, ele leva Jesus e Jesus diz assim: olha, você é Pedro, não é? Filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí vem mais alguns chamados. Filipe e Natanael. Filipe foi chamado, Jesus disse: segue-me. Ele o seguiu. E Filipe encontrou Natanael e disse o que está no verso 45. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Não houve uma depreciação aqui. Eles falam filho de Deus, né? Jesus, o Nazareno, filho de José, uma identificação. Ele não estava desprezando nada aqui, nesse sentido. Então perguntou Natanael: mas de Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidadezinha desprezível, um povoadozinho simples demais, nunca veio ninguém bom de lá. Só que Jesus era de Belém, né, para cumprir a profecia. Aí Filipe convida Natanael: vem e vê, vamos lá. E Jesus viu Natanael e disse assim: você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. É uma expressão do Antigo Testamento aqui. E perguntou Natanael: de onde me conheces? Eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira, geralmente os sábios ficavam debaixo da figueira para estudar. Então, você é um estudioso, você é uma pessoa que vai aprender muito. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que coisa, hein? Bom, você está dizendo isso porque eu vi você debaixo da figueira e você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. Em verdade, verso 51. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele agora apresentado como Filho do Homem, né? Aqui.
que declaração, né? Você vai ver coisas maiores do que essa. Você acha que você acreditou porque eu falei da figueira? Falei, não. Você vai ver coisas maiores. Todos aqueles que se dedicam ao Senhor veem as coisas que os outros não enxergam. Os outros não enxergam, a gente enxerga o poder de Deus agindo em todas, pequenas e grandes situações da vida, problemas. Então, neste capítulo longo, né, o verbo veio, se encarnou. Deus se encarnou, ele é a luz. Ele veio para mostrar a divindade entre nós, mas coberta pela humanidade. Ele é o Deus encarnado aqui. João Batista dá o seu testemunho. João Batista perde os seus discípulos, mas ele não se importou absolutamente nada. Ele sempre dizia, eu não sou o Messias, eu sou o que prepara o caminho do Messias. Não é? Esse movimento de pregação, né? Ele pregava a vinda do Messias, o Messias chegou, agora o Messias conhece os discípulos de João, os chama, conhece mais discípulos e os chama também para realizar a pregação do Evangelho. E amanhã a gente vai ver as bodas de Canaã, de Caná da Galileia, os discípulos juntos, o primeiro sinal, são 7 sinais que aparecem neste livro. 7 sinais que apontam para Jesus. Então aqui vamos encontrar esses sinais. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos porque Jesus, o Verbo encarnado, esteve entre nós. O testemunho de João Batista foi forte a respeito dele, preparava o caminho, ele chama os seus discípulos e nos chama também hoje, para que possamos sair por aí pregando que ele é o Verbo encarnado. Te agradecemos por essa verdade, em nome de Jesus. Amém. A gente fica por aqui, o programa segue e amanhã a gente se vê com o capítulo 2. Até lá. O Novo Testamento começa com 4 evangelhos. Cada um apresenta Jesus sob uma perspectiva. Uma das diferenças entre eles é a forma com que descrevem a origem do Messias. Mateus começa descrevendo Cristo a partir de Abraão. Marcos e Lucas começam falando de João Batista, quem preparou o caminho para o ministério de Cristo. Porém, João vai mais além. Ele fala da vida de Cristo antes de sua encarnação. Ele olha para a eternidade e apresenta o divino Filho de Deus já existente dos mais longínquos tempos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João começa de forma muito semelhante à abertura do livro de Gênesis ao descrever o começo de tudo. Porém, o evangelista eleva a importância do Filho ao colocá-lo como um agente da criação. Na perspectiva joanina, foi Jesus quem fez tudo. Ele foi a pessoa da divindade que falou, haja luz. Ele que tocou no barro para formar Adão. Ele que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Muitos acreditam que justamente pelo Filho ter sido o Criador, ele que desceu para resgatar sua criação. É por isso que o mais incrível na abertura do Evangelho de João não é a grandeza de Cristo em relação à nossa existência, mas a disposição que ele teve em se diminuir para poder nos visitar. No versículo 14, João maravilhado declara: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um detalhe interessante deste verso lido é que a palavra habitar, usada por João, no grego significa literalmente tabernacular. Qualquer judeu que lesse este texto saberia imediatamente que ele era uma referência ao antigo tabernáculo que Deus pediu que o povo construísse no Antigo Testamento para que o Criador morasse entre eles. O Evangelho agora estava afirmando que o Criador desceu e armou uma tenda para estar no meio do povo. Sim, esse sempre foi o desejo de Deus. Já no Éden, ele descia todos os dias para conviver com o ser humano. Jesus se encarnou para pisar no nosso chão, comer da nossa comida, experimentar a nossa experiência humana. E depois que o pecado for extinto, ele novamente construirá sua casa perto da nossa, e então seremos vizinhos do Criador do Universo.